Olá, pessoal. Boa tarde a quem nos ouve aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel Lopes Queiroz Chacur, doutora em Ciências Ambientais. Venho aqui em nome do IDS apresentar um projeto inovador em sua terceira e quarta etapa já, chamada Plataforma JUS Amazônia. Especificamente, nós vamos tratar hoje sobre os resultados ocorridos durante a fase 1 e 2 e quais são as perspectivas, em particular sobre as ações judiciais, ambientais, fundiárias, em defesa da Amazônia Legal. Nós estamos aqui com alguns convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite, e nós ficamos muito honrados com a colaboração deles, os quais nos engrandecem em termos técnicos, científicos, e certamente trarão grandes resultados para a sociedade brasileira, principalmente ao tratar sobre o assunto tão caro que é o desmatamento na Amazônia Legal e a litigiosidade, no caso da Amazônia Legal. Nós estamos aqui com a presença do Dr. Marcos Wortmann. Ele é cientista político, coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Ele é um dos nossos aportes ao tratar de ciência política dentro do IDS. Tem vasto currículo ao tratar sobre políticas públicas no Brasil e no exterior. Ele vai nos fazer uma ponte aqui sobre a missão, os objetivos do IDS e o quanto é importante termos essas ações em andamento de projetos tão nobres como é o caso da plataforma JUS Amazônia. Na sequência aí, nós temos também a nossa convidada, seleta convidada, pesquisadora atuante na plataforma JUS Amazônia, doutora Brenda Brito. Ela nos reporta um mini mesmo currículo como pesquisadora associada do Amazon, nosso grande parceiro, o Amazon, o qual ela atua há 20 anos com aprimoramento de leis, com propostas de políticas públicas ambientais e fundiárias para a conservação e redução do desmatamento da Amazônia Legal e da Amazônia. E logo em seguida, nós teremos também como convidado o nosso grande colega e também como primeiro coordenador do projeto Plataforma JUS Amazônia, o doutor André Lima, advogado, colega advogado, formado em Direito há mais de 27 anos pela USP, mestre em Gestão Política Ambiental da Universidade de Brasília, empreendedor social, ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal de 2015 a 2017, coordenador do projeto Radar Clima e Sustentabilidade do IDS e do painel Parlamento Socioambiental. Colunista de vários jornais, é um grande entusiasta. Pesquisador sênior associado do Imaflora, e atualmente ele exerce o cargo como secretário extraordinário de Controle e Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal do Brasil. Então, nós estamos aqui com seletos colaboradores que tratam sobre a temática do desmatamento da Amazônia, do qual nós certamente teremos um debate, uma apresentação profícua e um debate sobre a temática que nos é muito cara no Brasil e também hoje tão cotada e demandada no exterior. Nós passamos aqui a palavra, então. Eu convido o doutor Marcos Wortmann, não sei se está adequadamente essa fala, para nos atender à discussão e apresentar o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS. Obrigado, Raquel.
Boa tarde, nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui representando o IDS. E para aqueles que ainda não conhecem, o IDS ele traduz em ação um princípio que para nós é muito caro, né? O da interdependência de visão e de direitos e de pensamento sistêmico, né? Em nosso olhar, não existe democracia sem sustentabilidade, não pode existir sustentabilidade sem democracia. O IDS já funciona agora há quase 15 anos, fundado desde 2009, né, pensando sobretudo em reunir boas práticas, políticas públicas para a construção de um pensamento sistêmico de engajamento ao mundo e de produção de conhecimento, né, de ciência cidadã, de técnica aliada à boa política, né, juntando sociedade civil, empresas, organizações sociais, cidadãos e o Estado, né? E pensamos muito, sobretudo, nesse sentido, em um ponto um pouco além apenas do que o processo de participação, que a gente já está acostumado, mas muito dentro de um processo de cocriação, como é o exemplo desse programa que será apresentado hoje a vocês, que é o Jus Amazônia. Foi uma obra feita a muitas mãos, né? Então, isso é um pouco do que nós fazemos, poder instrumentalizar aqueles, sejam no mundo privado, sejam na sociedade civil, em construção de boas práticas, mas, sobretudo, no poder público, né, com bons insumos para tomada de decisão consciente, né? Este exemplo, que é o Jus Amazônia, a ele se seguem uma série de outros exemplos, né, de trabalhos nossos junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, em diversas redes e estruturando parcerias da sociedade civil e também na cooperação internacional. Então, todos aqueles e aquelas que se sentirem, sejam muito bem-vindas a conhecer o IDS. Nós temos também um programa de voluntariado. Estamos sediados, sobretudo, em São Paulo e em Brasília. E estamos aqui para ver um Brasil melhor, para avançar na sustentabilidade, consolidar nossa democracia e para que a gente possa ter, de fato, algo com um profundo propósito na nossa atuação. Então, é um prazer estar com vocês. Agradeço, doutor Marcos. Marcos é um parceiro de ideais, parceiro de valores, parceiro de labuta, de trabalho, não é, Marcos? A gente é muito entusiasta em relação às nossas propostas e os nossos objetivos com resultados. Prova disso é a cartela que o IDS tem de iniciativas, dentre elas o Jus Amazônia. Eu disponibilizei rapidamente para os ouvintes uma contextualização do que é o Jus Amazônia, e logo em seguida nós atendemos, o Marcos continua conosco, depois a gente pode abrir para perguntas e debates, mas depois nós, assim que eu apresentar a contextualização da plataforma para os ouvintes entenderem, nós retomamos a fala da doutora Brenda e depois do doutor André Lima. O que é a plataforma Jus Amazônia, né? Na sequência, por gentileza. O Jus Amazônia ela é uma plataforma que é um portal transparência do Poder Judiciário, né? Nesse portal transparência do Poder Judiciário, nós temos algumas, sem dúvida, nós temos várias interfaces dentro do Poder Judiciário, mas, no entanto, isso foi uma iniciativa anterior, projetada a 2017, 2018 e convalidada em 2020 e 2021, para monitorar as ações civis públicas contra o desmatamento da Amazônia Legal. Então, isso é uma interface que possibilita a consulta e o monitoramento para autoridades, para pessoas que trabalham em órgãos públicos, para prefeituras, para governos do Estado, pelo próprio Ministério Público, né, estadual e federal, para que a gente estabeleça algumas estratégias de gestão de governança ambiental e territorial para a Amazônia Legal. Então, ela está sediada, esse data center, em Brasília, nós temos uma equipe que trata da plataforma Jus Amazônia. Ela é financiada pelo NORAD, que é um fundo norueguês, com apoio sempre da equipe de pesquisadores também do Amazon e do IDS, o qual é coordenado por mim, esse projeto. Na sequência, por favor. Os objetivos, né? Como eu disse, promover a transparência dos dados do Poder Judiciário, e que abordam temas dos mais variados e classificados e assuntos possíveis,
depois nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, informação de confiabilidade pautada sobre evidências, sobre dados e sobre ciência, né, especificamente sobre metodologias, indicadores, avaliações, pautados sobre uma temática extremamente rigorosa pela técnica e pelos métodos e instrumentos da ciência. Incentivar estudos e pesquisa, então nós temos aqui uma plataforma de acesso em que vocês podem fazer novos estudos em cima desses dados. Atualizando esses dados, nós temos mais de 8.000 ações civis públicas, e aí podem surgir vários estudos e recortes e consequências, e depois a aplicabilidade desses recortes. Viabilizar um controle social no sentido de demandas, de conflitos que afetem a dignidade da pessoa humana, a segurança, isso é muito importante, né? Hoje nós temos casos graves na Amazônia, e divulgar conteúdo confiável, fidedigno, que de fato a sociedade brasileira possa fazer o seu papel de participação e cobrar dos seus políticos eventual ações urgentes, emergentes, para nos trazer, de fato, essa proteção do nosso bioma brasileiro e da nossa população. Por gentileza. Os objetivos, então, a plataforma lá vocês depois podem acessar, tem essa pesquisa de georreferenciamento, ela está sob análise para discorrer e nós implementarmos mais serviços de inteligência artificial, distribuição espacial, né, da Amazônia Legal, de todos os estados, os conflitos, os litígios em todos os estados componentes da Amazônia Legal, uma questão de tempo em que foi recortado 10 anos de levantamento de dados, e agora nós vamos recortar e analisar via estudos de caso, e, na sequência, trabalhos específicos sobre o desmatamento e as consequências e os reflexos desse desmatamento para a nossa Amazônia brasileira e também para os espaços transfronteiriços e Amazônia dos nossos países irmãos. É uma pesquisa conjunta com pesquisadores da Amazon, tanto que está aqui a doutora Brenda Brito, que nos trará o trabalho dela, e com o apoio do NORAD e realizado pelo IDS. Na sequência, por gentileza. Então, já finalizando, nós criamos uma metodologia, ferramentas de jurimetria, estatísticas, inteligência artificial, isso sempre num aprimoramento, e o nosso objetivo e resultado final, que é pelos pesquisadores e pelo NORAD, né, e pelo IDS, é justamente trazer propostas e soluções de resolução de problemas complexos para aqueles espaços, para a Amazônia Legal, seja pensando no sentido macro ou recortado para aquelas questões mais preementes que nós estamos discutindo hoje diariamente na mídia e discutindo nos jornais, e que a sociedade clama, e inclusive com reflexos em países, né, co-irmãos ou com reflexos internacionais, nos exigindo alguns cumprimentos de meta. Na sequência, por favor, e aí já é a nossa finalização. Aí nós temos alguns desafios que nós conversaremos com o doutor André e com a doutora Brenda, que é a necessidade dessa melhoria da metodologia, articulação política e institucional, e como conduzir esse trabalho científico para levarmos efetivamente a ações e políticas públicas que nos tragam resultados imediatos ou a longo prazo, derivado de protocolos e de evidências de trabalhos científicos. Eu agradeço, passo a palavra para a doutora Brenda Brito, a qual fez e contribuiu muito com os trabalhos e com os resultados da pesquisa da fase 1 e 2. Ela vai explicar melhor para vocês, mais aprofundado,
o que foi realizado e quais são as contribuições do excelente trabalho de grande qualidade dos resultados da pesquisa em que ela foi líder aí, da plataforma e, em particular, do Protege Amazônia. Doutora Brenda, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Raquel. Você, o Marcos e quem está assistindo agora, ou que vai assistir depois desse vídeo. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que a gente tem feito. Como a Raquel já falou, a gente tem feito no Amazon uma pesquisa para acompanhar o andar e resultados de 3.561 ações judiciais, que são ações civis públicas, que o Ministério Público Federal ingressou desde 2017 contra desmatadores na Amazônia, né? Então, contra desmatadores ilegais, com o objetivo de responsabilizar, né, esses desmatadores, né, e então é uma iniciativa chamada Amazônia Protege, do Ministério Público Federal, e a gente tem desde 2020 feito esse trabalho de acompanhar, realmente monitorar o andamento dessas ações e entender quais têm sido os resultados dessas ações e o que poderia ou pode ser feito para que a gente aumente, né, digamos, essa incidência de responsabilização dos desmatadores ilegais na região. Então, na plataforma Jus Amazônia, como a Raquel já mencionou, existe a apresentação de uma parte dessa pesquisa, que foi a primeira parte que a gente publicou no ano passado, é um relatório que está disponível no site do Amazon, em que a gente entra em bastante detalhes sobre o que tinha acontecido com essas ações até outubro de 2020, que foi o primeiro recorte da análise que a gente fez. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje já é uma atualização dessa análise, que ainda não está publicada, vai ser publicada ainda esse ano, em que a gente já olha o que aconteceu com as ações judiciais até janeiro de 2022. E assim a ideia é a gente continuar esse monitoramento e ir atualizando essa análise para que a gente consiga entender como que esses casos têm evoluído no judiciário. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu só ver aqui se eu tenho que compartilhar ou acho que eu tenho que compartilhar, né? Alguém só me dá uma sinalização para saber se está aparecendo, que aí eu continuo falando aqui. Raquel, só me avisa se está aparecendo aí, por favor. Sim, aparecendo. Perfeito. Está aparecendo. Tá. Bem, então, como eu falei, aqui é uma atualização da primeira análise que a gente fez e que está disponível no Jus Amazônia. Essa parte que eu vou apresentar hoje ainda não está na plataforma, mas assim que a gente publicar, ela também vai ser disponibilizada. E aqui a gente tem uma equipe, né, que tem conduzido esse trabalho junto comigo, Jefferson Almeida, Rana Farias, Aline Navarro, e com apoio do Instituto Clima e Sociedade e do NICFI, né, como já foi mencionado pela Raquel. Bem, então, a gente tem as 3.551 ações que a gente tem monitorado. Até janeiro de 2022, a gente observou que 35% dessas ações já tem uma sentença, né, de primeira instância, que é o que a gente está considerando aqui na análise. A maioria ainda não tem sentença. Quando a gente compara com o primeiro resultado que a gente fez, que a gente publicou e que está disponível na plataforma, a gente estava falando naquela época de menos de 20% de decisões. Então, a gente já tem aqui, entre 2020 e 2022, né, um aumento aí de até 35%, né, dessas ações. E dessas sentenças, né, que a gente avaliou, a gente tem essa diferença que é importante explicar, que isso vai refletir um pouco na análise que eu vou apresentar, que é do que a gente chama de sentenças de processos com réu incerto e processos com réu identificado. Qual que é a diferença aqui e que tem a ver com a estratégia do programa Amazônia Protege? O Amazônia Protege, ele usa informações de desmatamento coletadas a partir de imagens de satélite, cruzando com bancos de dados sobre imóveis rurais, seja o cadastro ambiental rural, seja os sistemas do INCRA, com o objetivo de identificar quem seriam os responsáveis pelas áreas desmatadas que são identificadas nas imagens. Então, foi uma estratégia inovadora do Ministério Público para não depender de vistorias em campo toda vez que se precisa ingressar com uma ação contra o desmatador. Então, a ideia é elaborar esses laudos de forma remota, né, usando imagens de satélite,
E aí o que acontece? Quando é possível identificar esse réu com esse cruzamento de banco de dados, é que a gente tem, então, as ações feitas contra réus identificados, em que você tem o nome e os dados dessa pessoa. No entanto, também o que o Ministério Público faz quando não tem um desmatamento, mas não encontrou quem seria o responsável por aquele imóvel, o Ministério Público também entrou com essa segunda estratégia inovadora, que é propor ações contra réus incertos. Qual que é o objetivo? É, em algum momento, ter uma decisão judicial que, de uma certa forma, bloqueie o uso daquela área, até para o futuro. Então, se alguém, de repente, em algum momento, pede para um órgão fundiário, digamos assim, lá na frente, uma regularização daquela área, o objetivo é que aquela área já estar bloqueada judicialmente, porque tem um desmatamento ilegal. Né? Então, acho que aqui é uma tentativa, né, para tentar se avançar também com a proteção, né, dessas áreas. E, no caso das sentenças, a gente percebeu que a maior parte das sentenças são justamente desses casos com réu incerto, 58% e 42% de réus identificados. Mas é importante lembrar que, quando a gente pensa só nos processos como um todo, a maioria é contra réu identificado. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que, apesar da maioria ser contra réu identificado, os processos, a maioria das sentenças acaba sendo contra réu incerto, e vocês vão entender por que a gente está vendo esse padrão. Aqui, só para entender, a gente tem ações identificadas em todos os estados da Amazônia Legal. O Pará, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso concentram a maior parte dos processos, até porque são os estados que concentram a maior parte do desmatamento, sendo que o Pará tem a maior quantidade de processos, né? Quando a gente soma aqui essas barras laranjas com a verde, a gente vai ter a quantidade total de processo em cada estado, e o verde o laranja seriam também as ações que já têm sentenças, né? Então a gente vê que o Pará também tem a maior quantidade de ações e a maior quantidade de sentenças, seguidos pela maior quantidade de sentenças em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Né? Então, só para a gente ter uma noção da distribuição desses processos. Né? Aqui, para a gente já entender um pouco os resultados que a gente capturou dessas sentenças, então, a gente tem 1.240 sentenças emitidas até janeiro de 2022, naquelas 3.551 ações. A maioria dessas sentenças acabou determinando a extinção desses processos sem julgamento de mérito, que acontece quando o juiz entende que aquele processo não tem condições de proceder. E eu vou já explicar por que isso está acontecendo. A gente também identificou 12% dos processos que foram julgados procedentes, outros 7% houve uma decisão do juiz aqui na Justiça Federal de entender que aquele não era um processo que deveria ser julgado por um juiz federal e acabou enviando esses casos para a Justiça Estadual. Alguns casos, 4%, foram considerados improcedentes, então houve um julgamento e o juiz entendeu que aquele processo, aquele réu não deveria ser responsabilizado. E, finalmente, a gente teve 1% de casos em que houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta com o réu identificado. E aqui eu vou mudar para a gente entender um pouco essa distribuição do tipo de sentença a partir do tipo de réu, que aí a gente vai começar a entender um pouco o impacto dessas ações de réu incerto. A gente tem aqui em laranja justamente as sentenças relacionadas a processos com réu incerto. Então, quando a gente olha a extinção, a maioria aqui, de fato, tem relação com os processos de réu incerto, e vou explicar daqui a pouquinho que justamente foi uma interpretação da maior parte dos juízes de que esses processos, justamente por não ter a identificação do réu, não deveriam prosseguir. Isso foi, digamos, a primeira interpretação que foi feita desses processos, e, obviamente, o Ministério Público entrou com recurso, então eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois. Aqui é mais realmente esse retrato, essa fotografia, né, das primeiras decisões emitidas nesses casos. Né? E a gente teve aqui 145 ações que foram procedentes, ou seja, que o juiz entendeu que sim, aqueles réus, no caso, todos identificados, deveriam ser responsabilizados. E destacar também essa questão dos TACs, né, que na primeira análise que a gente fez e publicou, só tinha um TAC celebrado, um termo de ajustamento de conduta, e agora a gente já está com 15, né? Então, aqui hoje, nessa apresentação, eu vou focar bastante nos casos procedentes, até para a gente entender também
o que de fato tem sido determinado como sanção, como punição, digamos, nesses casos. Então, nessas 145 ações que foram consideradas procedentes, né, em que houve a responsabilização, o que a gente percebeu é que todos os casos houve a determinação de que o dano ambiental, o desmatamento, ele deve ser recuperado. Então, isso aparece como uma sanção em todos os 145 casos, em geral pedindo para que o réu apresente um plano de recuperação de área degradada, que vai ter que ser monitorado posteriormente. Uma segunda sanção mais frequente foi a determinação de um pagamento de uma indenização por dano material ambiental, que é pedido pelo Ministério Público Federal nas ações, e isso aconteceu em 59% dos casos. Então, a gente já começa a ver que nem todos os casos vão ter, digamos, esses 3 tipos de sanções que são solicitadas pelo Ministério Público nas ações. Então, 100% dos casos procedentes pedem recuperação da área, aí baixando agora 59% determinam o pagamento de dano material ambiental, e também há o pedido por indenização de dano moral ambiental, e nesse caso aí a gente tem ainda menos casos, menos da metade, né, 40% dos casos que foram procedentes, né, nesses casos o juiz entendeu que sim, deveria haver um pagamento de indenização por dano moral. Então tem vai caindo, digamos assim, o nível de acúmulo de responsabilização. Desculpa, aqui, na verdade, não, desculpa, só corrigir aqui, é 60% e 41%, teve um erro aqui no slide anterior. E, na verdade, o que a gente percebeu, isso aqui foram os julgamentos de primeira instância, mas quando a gente começou a ver os recursos desses casos, a gente percebeu que, em segunda instância, né, quando o Ministério Público ingressa com um recurso, ou também, às vezes, tem recurso do próprio IBAMA, nesses casos, o TRF1 acaba julgando procedente o que a gente chama aqui da acumulação, né, de adicionar na decisão de recuperação da área degradada também o pagamento pelo dano material e o dano moral ambiental. E isso porque existe um entendimento, né, que é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que permite que, nesses casos de responsabilização ambiental, seja possível tanto responsabilizar o réu pela recuperação da área degradada e também somar a essa sentença, né, a essa sanção, pagamento de indenização por dano material e moral ambiental. Então, existe um entendimento em tribunais superiores de que, sim, devemos cumular, né, somar esses tipos de sanções. Por algum motivo, os juízes de primeira instância não estavam tendo esse entendimento, mas uma vez que esses processos chegam em grau de recurso em segunda instância, a gente tem visto uma tendência a reformar, a mudar, digamos, essas sentenças, adicionando aqui, então, a indenização por dano material e moral ambiental. Quando a gente olha para essas sentenças de indenização, a gente percebe que há uma diferença entre o valor que é solicitado pelo Ministério Público no início no pedido, né, das sentenças, dos processos, e o valor que efetivamente acaba aparecendo ali na determinação dessas indenizações. E essa diferença, ela pode ser até maior do que a metade, né, do que é pedido inicialmente. Então, aqui a gente tem em verde os valores que são pedidos inicialmente como indenização por dano material, e em laranja os valores que são pedidos por dano moral ambiental, e a gente vê aqui que no caso do dano material, né, a gente tem aqui quase R$12 mil por hectare desmatado. Esses valores são baseados numa nota técnica que o IBAMA elaborou, então tem uma fundamentação aqui de onde vem esse valor. Mas quando a gente percebe os valores que aparecem nas sentenças, a gente vê que isso acaba caindo. Aqui a gente tem em torno de R$6.500 por hectare desmatado. Então, existe aqui uma diferença, né, uma diminuição do valor que é determinado de indenização, e a gente não encontra nas sentenças digamos, uma justificativa de por que há essa diferença, essa diminuição dos valores, né? A mesma coisa no caso de dano moral, indenizações por dano moral ambiental, em que há um valor de quase R$6 mil solicitado inicialmente por hectare, e esse valor acaba caindo para mais da metade, né? E a gente vê que os valores determinados nas sentenças de dano moral ambiental são em torno de R$2.300 por hectare desmatado. E também não há uma justificativa, enfim, uma base de cálculo apresentada de por que há essa diferença, né? Então, esse é um tema
bastante importante, né, quando a gente pensa nessas ações de responsabilização, que tem a ver com a valoração do dano ambiental. E é um tema, inclusive, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, esse ano, fez uma consulta pública, né, para receber subsídios técnicos, enfim, da academia, da sociedade, para poder tentar elaborar aí algum tipo de, não sei se necessariamente uma normativa, mas uma orientação de como se valorar esse dano ambiental no caso de desmatamento. E é muito importante justamente para que se entenda melhor realmente quais são esses parâmetros, para que os juízes tenham talvez uma justificativa, né, de como é que esses valores estão sendo calculados nas sentenças. Um outro ponto que eu chamo a atenção no caso das indenizações é para onde elas são destinadas. Né, a gente, em geral, nas ações do Amazônia Protege, o pedido é para que esses valores sejam direcionados para os órgãos fiscalizadores, para os órgãos ambientais. É mais o que a gente percebe, na verdade, é que a maioria dos valores, seja de dano material, que é o verde aqui, e o dano moral, que é laranja, eles acabam indo para o Fundo de Direitos Difusos ou para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, ainda às vezes as sentenças falam genericamente em fundo público, sem especificar. E poucos casos, de fato, são direcionados aos órgãos ambientais, né, aos órgãos de fiscalização. Isso tem acontecido porque a própria Lei de Ação Civil Pública acaba mencionando, no artigo 13, que os valores dessas ações devam ser direcionados para fundos públicos. Então, qual que é o que a gente chama a atenção aqui? É o fato de que esses fundos, para onde têm ido esses valores, né, tanto o Fundo de Direitos Difusos como o Nacional de Meio Ambiente, eles não têm necessariamente um mecanismo para garantir que esses recursos voltem para serem investidos no bioma Amazônia, ou para fiscalização, ou para recuperação, enfim, ação de conservação. Então, aqui é um ponto que a gente considera de atenção, porque seria importante ter algum tipo de, também aí, de orientação, até mesmo do próprio Conselho Nacional de Justiça, para que esses valores fossem, de fato, direcionados para ações ligadas ao bioma Amazônia. Um último ponto aqui para chamar a atenção no caso das sentenças procedentes tem a ver justamente com aquele fato de que todas estão pedindo recuperação da área degradada. No entanto, o que a gente já tem observado com essa nova análise é que ainda não há um direcionamento de como esses planos a serem apresentados, né, para recuperação de áreas degradadas, de como eles serão monitorados. Porque, assim, uma coisa é a gente ter a sentença dizendo, olha, todos têm que recuperar. Mas se não houver um monitoramento disso, a gente não vai saber se de fato essas áreas estão sendo monitoradas ou se elas acabam sendo usadas depois, novamente, para algum tipo de atividade ilegal. Então, é importante, aqui é um ponto, digamos que é um grande ponto de interrogação, para que seja também, aí, de novo, a gente vê muito o papel do CNJ aqui, né, do Conselho Nacional de Justiça, de ter, talvez, o entendimento do que fazer nesses casos, porque a tendência, à medida que mais casos sejam julgados, a gente espera que haja mais decisões procedentes, então a gente vai ter um aumento aí da quantidade de casos que vão demandar recuperação de área degradada, mas ainda não está definido quem vai monitorar, se as próprias varas federais têm essa estrutura com os juízes, se vai ser o Ministério Público Federal, se vai ser o órgão ambiental e qual dos órgãos ambientais, se seria o IBAMA, se seria o estadual, se há algum diálogo nesse sentido. Então, a gente vê que esse é um ponto importante de atenção daqui para frente, à medida que mais ações procedentes vão aparecendo, né? Mais sentenças procedentes vão aparecendo. Falar aqui rapidamente da questão das sentenças por réu incerto, né? Que foram 718 sentenças. Como eu falei antes, nenhuma dessas ações prosperou em primeira instância, a maioria foi extinta, pelo entendimento dos juízes de que processos de réu incerto não poderiam prosseguir, justamente porque faltaria a identificação dos réus. No entanto, à medida que foi tanto o Ministério Público Federal, o IBAMA, às vezes o ICMBio, começaram a ingressar com recursos e chegou finalmente lá no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ, esse entendimento ele foi revertido. Então, ainda em segunda instância, houve o entendimento de que realmente essas ações não deveriam prosperar, mas quando houve o recurso para o STJ, então foi dada uma decisão, né, com o voto do ministro Herman Benjamin, que foi seguido, né, pelos outros ministros, de que essas ações sim devem prosperar, de que
a forma de obtenção das provas dessas ações, né, com base em imagens de satélite, com base em cruzamentos de bancos de dados, ela é suficiente, né, para a validade dessas ações, e que sim, essas ações deveriam prosperar, inclusive determinando o retorno desses casos à primeira instância, para que se promovesse publicação de edital, a fim de tentar localizar os responsáveis pelas áreas. Então, esses são casos em que a gente tem monitorado o que está acontecendo uma vez que eles voltam. Na verdade, a gente não está vendo que poucos ainda fizeram esse movimento de retornar para a primeira instância, né? Então, a gente está fazendo essa avaliação para entender se mesmo nesse caso de retornar à primeira instância, ter o edital, se essas ações de fato ainda têm algum potencial de resultar em algum, enfim, de ter algum tipo de eficácia do ponto de vista da prestação jurisdicional. Aqui, acho que destacar o que a gente vê digamos, das grandes contribuições dessas ações até o momento, né, do ponto de vista de formação de jurisprudência, né, eu acho que é uma iniciativa muito importante, né, do Ministério Público Federal, e que justamente está contribuindo para ter um entendimento aí, de fortalecer esse entendimento da aplicação da legislação ambiental em alguns pontos. Então, primeiro, como eu já falei, é dessa validade do uso dessas provas obtidas de forma remota, com cruzamento de imagens de satélite e bancos de dados, detectando desmatamento, fazendo com que isso seja suficiente para a responsabilização ambiental. Então, é o entendimento de que essas ações não dependem de um auto de infração lavrado com vistoria em campo, e isso é importante justamente para tentar agilizar essa responsabilização. E, finalmente, esse entendimento do Tribunal Superior de que há validade no caso de ações por réu incerto. E aí eu acho que o nosso estudo traz também algumas recomendações, e muitas voltadas ao Conselho Nacional de Justiça. A gente acredita que tem um papel importante desse órgão para tentar direcionar, né, algumas questões, e também contribuir para que a gente tenha mais dados, né, e com mais rapidez de ações ambientais de forma geral. Então, o CNJ também tem iniciativas, né, de sistemas, né, como o Serenjude, né, que fazem esse mapeamento de ações judiciais ambientais, além do Amazônia Protege, obviamente, e a gente tem recomendado, né, que os levantamentos não sejam apenas, digamos, em relação a tempo de tramitação, a quantidade de ações, mas que, de fato, se invista, principalmente com inteligência artificial, para que a gente tenha mais dados sobre o conteúdo realmente dessas sentenças, não só se foi procedente ou não, mas o que tem levado à procedência ou à improcedência ou à extinção desses casos. Também a gente vê aqui uma necessidade, né, de ter treinamentos sobre essas jurisprudências ambientais mais recentes. A gente identificou isso nessa análise, de uma orientação que possa ser feita para permitir o monitoramento dessas decisões de recuperar área degradada, justamente porque a gente tenha a garantia de que essas áreas vão ser efetivamente recuperadas, e também alguma sinalização aqui de qual seria a possibilidade de fato, destinar as indenizações que venham a ser pagas para que elas voltem ao bioma Amazônia, para que elas, de fato, sejam implementadas em ações de conservação no bioma Amazônia. E, finalizando, para o Ministério Público Federal e também juízes, né, a gente também identificou em outras ações ambientais, algumas, de fato, do Amazônia Protege, mas também outras fora do programa Amazônia Protege, a gente identificou exemplos de ações que buscam trazer outras formas de sanção de responsabilização ambiental que podem ter um efeito até mais imediato do ponto de vista aqui dessa punição, de responsabilização. Então, que a gente recomenda que isso seja adotado como pedido inicial do Ministério Público Federal e também nas sentenças, até mesmo julgamentos liminares, que seria a suspensão do cadastro ambiental rural dessas áreas que são desmatadas ilegalmente, a suspensão da emissão de guia de trânsito animal, que é muito usado quando você tem essas áreas desmatadas sendo usadas para a criação de gado, e então é importante, isso já tem acontecido em algumas ações, que conseguem judicialmente essa suspensão da emissão de guia de GTA, né, para quando tem desmatamento ilegal, e outras ações, outras sentenças que a gente viu em algumas ações também determinando restrição de acesso a crédito para esses imóveis desmatados ilegalmente. Então, acho que são medidas adicionais que podem também surtir resultados mais interessantes. E aqui, só finalizando mesmo, na plataforma Jus Amazônia, então,
existe aqui um campo, né, que é a pesquisa Amazônia. Ao clicar aqui, vocês vão ter acesso aos resultados da nossa primeira pesquisa do Amazônia Protege, que foi publicada no passado, e em breve a gente também vai atualizar com os dados mais atuais aqui que eu apresentei aqui hoje. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Brenda. A doutora Brenda, ela nos reporta a esperança de se trabalhar com ciência no Brasil, principalmente trabalhar com ciência e poder judiciário, não é, Brenda? A sua contribuição é excepcional e assim, nós somos gratos pela parceria e pela colaboração. Acho que está cortando um pouco para mim, Raquel. Ah, sim. Somos gratos pela parceria e colaboração entre o Jus Amazônia e o Amazon. Deve ser alguma intercorrência da internet lá, mas nós nos ajeitamos aqui no ao vivo, né? Eu passo a palavra, depois a gente retoma a discussão e as perguntas para quem está aí no chat, no YouTube, vocês podem colocar que nós temos nossos interlocutores. Eu passo a palavra ao convidado também, palestrante, que foi coordenador do início, né, do projeto, o doutor André Lima, que hoje, então, ele é secretário extraordinário de Controle, Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Quer dizer, só o tamanho do nome da função já importa a responsabilidade, não é, doutor André Lima, sobre a temática. Ele vai nos importar um pouco sobre o histórico, uma equipe grande que trabalhou nessa fase 1 e 2, ele se deslocou para a função, né, como secretário, e aí nos apresentar também as possibilidades aí, os desafios, as perspectivas, o que nós podemos fazer aí de casadinho e de trabalhos em conjunto da ciência com a técnica de nós, pesquisadores e institutos, junto ao governo federal. Muito prazer, doutor André Lima, é uma honra, né, seguir o seu legado que deixou no IDS, e eu passo a palavra para você. Eu acho que o seu microfone, André... Muito boa tarde, quase boa noite para todos aqui e todas. Quero dizer que é uma alegria para mim aqui estar nesse webinar aqui do nosso querido Instituto Democracia e Sustentabilidade, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar aí à frente de alguns projetos por mais de 4 anos, aí entre final de 2018 e início de 2023. Uma alegria conhecer você também aí, Raquel, está participando aqui também com meu amigo Marcos Wortmann, com a Brenda Brito, que é também uma liderança feminina, expoente da agenda climática e agroambiental, florestal no Brasil e no mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Eu já começo respondendo uma pergunta, porque tem aí uma pergunta que surgiu, se a iniciativa do Jus Amazônia surgiu há quanto tempo. Na verdade, é uma ideia que a gente teve lá em 2019, quando começávamos a assistir o aumento novamente do desmatamento na Amazônia, né? E, de fato, ele se consolidou de 19, 20, 21 e 22 na gestão federal anterior, e a gente via que um dos frontes para tentar enfrentar isso era o judiciário, que a gente tinha que dar mais transparência, a gente tinha que mobilizar a sociedade, o Ministério Público, o próprio judiciário a dar respostas mais contundentes, mais ágeis a uma dinâmica que vinha sendo retomada, que é essa dinâmica do crime ambiental na Amazônia, né? E foi ali que eu comecei a conversar com a Brenda, fui procurar o pessoal da Jus Brasil, montamos uma equipe muito especial, né? Eu quero agradecer a Jurema, advogada, a Sofia, advogada, ao Tiago Trentinella,
advogados que estiveram à frente aí desde a concepção desse projeto, né, ao Ricardo e ao Rogério, né, que também deram toda a estrutura técnica e tecnológica, aos amigos da Jus Brasil, que é um portal de informações jurídicas e judiciais. Eles foram provocados a participar desse projeto, porque está lá que uma das missões deles é aproximar o cidadão do judiciário, né? Então, tudo isso começou lá ao final de 2019, com a construção dos projetos. Os projetos foram sendo aprovados. O projeto esse da NORAD foi aprovado em 2020 e a gente começou a trabalhar nele em 2021. Né? Muito trabalho para chegar aí nessa plataforma, no formato em que ela está, que agora a Raquel aí está coordenando. Uma alegria aí, Raquel. Assim, eu até tinha uma apresentação aqui, eu vou passar apenas alguns slides, porque eu acho que é importante contextualizar. Quando a gente fala da importância de uma plataforma como essa, ela tem importância para pesquisas acadêmicas, ela tem importância para a questão didática do direito, como que o direito está sendo aplicado na prática, mas ela tem uma importância estratégica que tem a ver, obviamente, com o enfrentamento do problema e a magnitude desse problema, que é o desmatamento na Amazônia. Vocês estão assistindo na mídia aí, né? De um lado, essa tragédia triste, que é a guerra sendo retomada ali, né, em Israel, né, da forma como está acontecendo. Mas do nosso lado aqui, nós estamos enfrentando uma guerra muito triste também, aí o El Niño, agravado pelo aquecimento do Atlântico Equatorial, do Atlântico Norte, e sobretudo pelas mudanças climáticas, a situação que a gente está vendo na Amazônia, e o desmatamento continua, e a pressão da grilagem continua, e nós estamos enfrentando isso. Agora eu saí desse projeto, saí do IDS, né, para enfrentar na linha de frente do governo federal essa dinâmica. Eu vou mostrar aqui alguns slides, vamos ver aqui. Eu tenho que abrir ele. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo abrir ele aqui, né? Como é que eu apresento meus slides aqui? Compartilhar tela, achei. Muito bem, vamos lá. Cadê aqui? Compartilhar. Guia do Chrome, janela. Aqui, achei. Pronto. Desculpa aí a demora. Mas vocês estão vendo aí na tela, né? Não, ainda não. Ainda não? Agora sim. Você só coloca no modo de apresentação. Modo, né? Isso. Pronto, aí. Eu quero mostrar para vocês aí os primeiros resultados do PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos na Amazônia, e depois eu vou mostrar a conexão disso tudo com essa plataforma, né? A gente pegou aí o desmatamento crescendo em 55% no final do ano passado, e nos primeiros meses aqui, já até agosto, né, no mês de agosto, uma queda de 66%, no mês de setembro, uma queda de 57%, de janeiro a agosto, essa queda total de redução do desmatamento na Amazônia já é da ordem de 48%, mas nesse slide aqui, vocês podem observar que os anos de 2019, 20, 21 e 22 foram bem mais altos que os anos anteriores, né? Então foi aqui, nesse contexto, que a gente identificou a importância de dar mais publicidade e transparência e divulgar como que o judiciário está enfrentando esse tema do desmatamento na Amazônia, né? A gente está com as ações do PPCDAM, com as ações de fiscalização e controle, né, do desmatamento. Vocês veem que isso está caindo também nos estados, né? No Pará, de janeiro a agosto, 48% de queda, só em agosto 70%, no Mato Grosso, queda de 11% nos primeiros 8 meses, 50% no último mês, Rondônia também, enfim, várias ações importantes no plano das ações do Executivo, né? Aumentou significativamente as ações de fiscalização, né? Então os autos de infração, os embargos, termos de apreensão, termos de destruição, bloqueio de créditos de madeira, ações do ICMBio também, com aumento de 177% de autos de infração, 264% especificamente de autos de infração de flora,
aumento nos valores de multas, embargos, né? Aqui, né, nesse slide, a gente vê aí que, né, a linha em vermelho ela cai significativamente conforme também as ações, né, de fiscalização e controle aumentam na região. Tem várias medidas que estão sendo feitas simultaneamente, né, como o lançamento do plano em junho, no dia 5 de junho, aumento de multas, embargos e apreensões do IBAMA, a aplicação do uso de tecnologia remota, com os embargos remotos em áreas desmatadas ilegalmente. Já estamos fazendo isso que a Brenda está propondo judicialmente, né, que é o cancelamento e a suspensão dos cadastros ambientais rurais em terras indígenas, unidades de conservação e florestas públicas não destinadas, cancelamento e notificação e suspensão também do cadastro ambiental rural em áreas com desmatamentos maiores, né? E em programas de incentivo agora, vamos destinar 600 milhões de reais a ações de regularização ambiental e fundiária nos municípios críticos da Amazônia, né? Então são várias ações, por exemplo, uma ação super importante, que também a Brenda está colocando aí como uma medida do Amazônia Protege e das ações judiciais de cancelamento de crédito, né? Nós conseguimos alterar a resolução do Conselho Monetário Nacional para criar restrições mais severas para quem desmata ilegalmente na Amazônia e, ao mesmo tempo, incentivos, né, bônus de 0,5% de juros para quem tem o cadastro ambiental analisado e ativo, para produtores que adotarem tecnologias sustentáveis, mas também, por outro lado, restrição de crédito para quem tem o cadastro ambiental rural suspenso, para quem tem embargos, sejam eles federais ou estaduais, e isso valendo, inclusive, para todos os biomas, não apenas para a Amazônia. Então, aqui são algumas das ações, eu vou interromper aqui essa apresentação, e são algumas das ações que o governo federal e nós aqui na Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento estamos liderando e que no conjunto da obra estão criando um ambiente de combate à impunidade, de combate à irresponsabilidade, né, e que vem ajudando a gente a reduzir significativamente o desmatamento. Porém, a meta anunciada pelo presidente da República do desmatamento zero, né, nós estamos reduzindo significativamente, estamos chegando aí a uma redução da ordem de 50% na taxa do desmatamento, que é, digamos assim, em 9 meses é um resultado extraordinário, né? Mas para a gente chegar até 2030, e quando chegarmos lá, para mantermos o desmatamento, né, no nível zero, e eu posso depois explicar o que é esse desmatamento zero, nós vamos precisar da ajuda de todos os poderes. Não adianta a gente fazer esse esforço enorme que o Executivo está fazendo e o Legislativo aprovar uma lei para afrouxar a responsabilidade, para anistiar desmatador ilegal, anistiar criminoso, entregar terra pública, consolidar e premiar a grilagem de terra. Então, o Legislativo tem que entrar nessa missão também, além do Executivo. E o Judiciário também. É muito importante, de um lado, que o Judiciário ajude com esse volume, com um aumento na intensidade, na qualidade, na efetividade das ações judiciais sobre os desmatamentos, inclusive ações criminais, mas também as ações civis públicas, cobrando a restauração florestal, mas é preciso também que o judiciário não acolha teses jurídicas dos desmatadores ilegais e dos criminosos. Então, por exemplo, o IBAMA faz um esforço muito grande para embargar o uso de áreas desmatadas ilegalmente. Existe um esforço do outro lado, no judiciário, para desembargo dessas áreas, né? Existe um esforço do IBAMA para apreensão de máquinas usadas, tratores, por exemplo, usados em desmatamento, em garimpo clandestino, em atividade madeireira ilegal. E há um esforço, do outro lado, usando o judiciário para liberar esses equipamentos, para liberar maquinário apreendido em ações de crimes ambientais. E, portanto, o judiciário é um ator-chave nesse processo, não só o Ministério Público em si, mas todo o sistema judiciário. E é preciso que a sociedade acompanhe. O judiciário não é um poder sigiloso, secreto, ele até é discreto, mas ele precisa ser público, aberto, transparente, ser submetido ao crivo da análise, avaliação da sociedade civil organizada, e é muito importante que ele se engaje nesse projeto, nessa ação, nessa meta de aumentar a responsabilização, aplicar a responsabilização. Afinal de contas, a Constituição diz que
aquele que comete crime e infração ambiental deve ser punido e reparar o dano causado. Então, a ideia desse projeto veio nesse sentido, porque não tem democracia, né, que não a democracia não, ela precisa ser sustentável. A democracia ela precisa, né, se direcionar o nosso desenvolvimento para a sustentabilidade. É assim a nossa Constituição orienta. E, ao mesmo tempo, não tem democracia que seja sustentável sem um judiciário forte. E não tem um judiciário forte sem transparência ativa, sem condição da sociedade, da academia, poder analisar, avaliar, examinar, né, e fazer a sua contribuição, a sua crítica construtiva e tal. Então foi nesse sentido que esse projeto foi todo ele construído. Eu acho que a gente chegou numa base bem interessante que permite o cidadão acompanhar em tempo real o que está acontecendo no judiciário online. A gente consegue, quem entrar aí na plataforma, consegue ver onde é que são as regiões que têm um maior volume de ações civis públicas. E eu acho que eu queria dizer que uma plataforma como essa ela pode ainda ser mais aprimorada, porque a gente precisa colocar no mapa essas ações, essas áreas desmatadas, a gente precisa comparar o crescimento de desmatamento com o crescimento das ações, com a eficácia dessas ações. Será que nas regiões onde a gente tem um maior volume de ações civis públicas, ela está tendo algum tipo de impacto na própria dinâmica do desmatamento? Será que determinados juízes em determinadas comarcas estão mais inclinados para uma tese favorável ao meio ambiente ou não? Afinal de contas, temos juízes que são fazendeiros também, assim como temos juízes que são, né, usuários, né, de um ambiente sadio. Então, é preciso que a sociedade tenha condição de monitorar a eficácia dessas ações. Ao mesmo tempo, os atores judiciais, sobretudo o Ministério Público Federal, estadual, mas a AGU também, a AGU tem um volume importante de ações civis públicas movidas sobre os casos de desmatamento. É preciso que a gente também tenha condição de avaliar se a estratégia desses órgãos está alcançando os resultados. A Brenda está fazendo essa análise, achei brilhante o trabalho já de 2020, agora com a atualização ficou melhor ainda, analisando a efetividade, a eficácia das teses jurídicas, dos pedidos, onde que a gente pode aprimorar, como que o judiciário está de fato respondendo, né? Então, temos tido avanços importantes e a gente tem tido condição de avaliar esses avanços e chancelar e legitimar a partir do momento em que a gente tem monitoramento, que a gente tem uma plataforma que nos permite acompanhar. Por fim, quero dizer que a AGU, a Advocacia Geral da União, criou um grupo em 2023, que é o Grupo de Atuação Estratégica, a AGU Recupera, que inclusive a plataforma, né, ela permite que o cidadão entre lá e escolha apenas as ações do Amazônia Protege, do Ministério Público Federal, ou escolha as ações da AGU, do AGU, né, Recupera, AGU Recupera, o nome do programa, né, e aí ele consiga acompanhar, por exemplo, são 281 ações civis públicas, ajuizadas perante as varas federais dos estados da Amazônia. Essas ações buscam a recuperação de 315 mil hectares e a condenação, considerando todas as naturezas de danos ambientais, de degradação florestal, da ordem de 4,5 bilhões. 4,5 bilhões de reais. Esse é o volume de indenização. É mais recurso do que nós temos hoje no Fundo Amazônia para aplicar em todas essas ações de prevenção e controle dos desmatamentos no nosso PPCDAN, no nosso plano. Em termos aí de condenação, né, nós já temos, portanto, um volume grande, 40% das ações no estado do Pará, 30% no estado do Mato Grosso, 19% no estado do Amazonas. Em 117 ações das 281, né, o AGU conseguiu o deferimento de uma liminar para bloquear os bens dos responsáveis pelo desmatamento, com valor da ordem de 2,3 bilhões de reais bloqueados judicialmente dos bens dos responsáveis por esses desmatamentos, né? Nessas liminares favoráveis, 42% foram obtidas no estado do Amazonas, 20% no Mato Grosso, 21% no Pará, 79 delas, das 117, também foi deferida a liminar para determinar a suspensão do acesso a financiamento
com recursos públicos e incentivos fiscais, conforme a Brenda estava colocando aí, que é recomendado que seja pedido nas ações. 107 ações foi deferida liminar, determinando um embargo judicial da área, portanto, um embargo ainda mais forte, impedindo a utilização econômica da área desmatada ilegalmente, para poder viabilizar a restauração, na verdade, pela forma de regeneração, ou seja, essa ideia do embargo como uma medida cautelar para viabilizar a regeneração da área, porque a regeneração é muito mais rápida e mais fácil do que ter que fazer todo um projeto de restauração depois da consolidação do uso da área, né? Foram mais de 90 mil hectares de áreas embargadas judicialmente. Por enquanto, são 19 sentenças favoráveis, que já representam a condenação de recuperação de mais de 16,5 mil hectares na Amazônia. Agora, tudo isso a gente tem condição de monitorar, de acompanhar, de ter notícia em tempo real, né, e de avaliar, de estudar, porque essas plataformas estão sendo desenvolvidas e a Jus Amazônia é uma delas. Eu desconheço outra plataforma que nos permita esse volume, essa qualidade, né, e quantidade de informação em tempo real, né? Eu termino a minha fala aqui, Raquel, recomendando, e recomendei isso para a AGU, tá? Recomendando que esse projeto ele possa evoluir para um projeto em parceria com a AGU, inclusive para o próprio Fundo Amazônia, né? Para que tenha um novo ciclo desse projeto, que viabilize, por exemplo, o cruzamento de tudo o que o MAP Biomas faz hoje. O MAP Biomas faz um mapeamento praticamente do berço ao túmulo, desde a detecção do desmatamento, passando pelas autuações, pelos embargos, e a gente pode incluir aí o ciclo das ações judiciais até o trânsito em julgado e, posteriormente, monitorar a execução dessas sentenças, a execução da restauração e o que está acontecendo no entorno, na vizinhança, no município, na comarca, na seção judicial, se essas ações estão gerando algum impacto. Ou seja, a gente tem condição de fazer com que essa plataforma seja ainda melhor e muito mais, vamos dizer assim, usada pelos operadores do direito. Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Não só a academia, os pesquisadores, os estudiosos, né? Aqueles que estão estudando jurimetria, né? A gente poder também usar essa plataforma no dia a dia como uma ferramenta de trabalho. Por quê? Sai uma sentença, sai uma liminar lá numa comarca lá de Altamira, Novo Progresso, Itaituba, né? Os promotores, os procuradores da República aqui em Brasília, ou lá em Manaus, ou lá em Rio Branco, têm acesso em tempo real, né? E pode monitorar e receber, inclusive, alertas, né, das decisões. Acho que isso é bem interessante, além, obviamente, de toda a sociedade poder fazer o seu julgamento de valor da eficácia e da efetividade do judiciário, sem o qual, né, nós dificilmente alcançaremos o desmatamento zero no Brasil dentro dessa meta. Sem um judiciário forte, sem um judiciário transparente, sem um judiciário ativo, né, na repressão aos crimes e infrações ambientais na Amazônia e em todos os biomas, o esforço para se chegar ao tão desejado e programado desmatamento zero vai ter que ser muito maior. Então, acho que está aqui dado o meu recado. No Ministério do Meio Ambiente, nós estamos fazendo esse trabalho em articulação também com a AGU, com o Ministério Público Federal. Vamos agora, nas próximas semanas, lá para o Pará, acompanhar uma iniciativa de rastreabilidade de gado, né, oriundo de áreas de desmatamento, promovida pelo Ministério Público. Então, essa articulação entre o Executivo e o Judiciário, ela é fundamental. Quero agradecer aí, Raquel, por você estar agora liderando esse projeto, em condição aí de dar um upgrade nele, né? Acho que a base que a gente construiu aí está bem sólida. Quero parabenizar mais uma vez a equipe envolvida, parabéns aí minha amiga Jurema, Sofia, Tiago, Trentinella, Ricardo e Rogério, Faese, que fizeram essa plataforma parar em pé e está aí hoje. Saiu de um sonho, de uma conversa aí de restaurantes, a ideia, e hoje ela é uma coisa concreta que pode certamente ajudar muito aí nessa nossa estratégia. Muito obrigado aí, abração para os nossos amigos do IDS, Marcos Wortmann, Carol, que acho que não está acompanhando aqui, mas em algum momento deve assistir, o meu amigo presidente Ricardo Yang, um
expoente aí da nossa democracia. Parabéns a todos. Obrigada, André, mas espera um pouquinho aí. Eu sei que sua agenda é complicada, mas alguns minutinhos aí. Vou passar um dia da criança aqui bem trabalhando, viu? Com trabalho. Mas nós vamos passar algumas perguntas, André, disponibilizar para os colegas também, a Brenda, o Marcos, né, para a gente fazer um bate-bola aí, chamando aí a doutora Brenda Brito e o Marcos Wortmann. Eu já posso adiantar e dar um recado aqui, né? Uma boa notícia. Agora, no nosso último levantamento, a equipe ela se mantém, né? O JUS Brasil trabalhando e trazendo essa atualização de dados da plataforma, e eu recebi há pouco tempo, há uma semana, esse lote novo de atualização. A plataforma está atualizada nos dados, né, em relação ao número de processos, e também do tratamento de dados nos gráficos e nas estatísticas pela inteligência artificial, né? E pela análise inicial realizada, a gente vê qual é a importância da iniciativa como a do Dr. André, por meio do IDS, junto com os pesquisadores, apoiado pelo NORAD, com a pesquisa do Amazon, nós vemos a importância de se trazer esses dados a público, dar publicidade a esses dados, né? O quanto é importante quando o André Lima fala sobre os resultados em que eles tomam decisões pautadas em cima de dados. Isso é fundamental. E aí vem os reflexos, né? Nesse pouco tempo de trabalho que vocês têm junto ao governo, né? Nessa nova era, nova etapa, nós já sentimos alguns reflexos. Por uma análise superficial daquilo que foi visualizado do último levantamento de dados do lote agora de outubro de 2023 da plataforma JUS Amazônia, nós observamos um crescimento grande, consideravelmente grande, de iniciativas do Ministério Público para tratar da questão do desmatamento, né? Grande no sentido de passar de 6.500 ações para 8.700, quase 9.000 ações, né? E os reflexos disso daí em relação às atividades e às ações administrativas, né? Junto aos ministérios, junto ao IBAMA e outros órgãos de fiscalização. Então, esse trabalho conjunto é fundamental. Nós já temos o IDS iniciado uma articulação em conversa com o Conselho Nacional de Justiça, como suporte também, junto com a Amazon, para trabalharmos nessa melhoria e colaboração de dados para a tomada de decisões de políticas institucionais e políticas de governo sobre o desmatamento. Né? Nós temos a grande contribuição do CEISIPAM, que é vinculado ao Ministério da Defesa, o qual nos disse categoricamente sobre a continuidade dos trabalhos, em que nós devemos implementar melhorias na plataforma, tratando sobre novas tecnologias, junto com o Mapa Biomas e outros parceiros, para que efetivamente a gente trace uma estratégia e uma governança, uma gestão ambiental e fundiária, junto com os demais ministérios, né? O CEISIPAM é uma instituição, pelo que eles nos apresentaram na última visita, em que abarcam vários órgãos e vários ministérios e várias instituições. Eles têm esses braços, essas articulações e essa possibilidade de centralizar e trazer essa fala, esse diálogo. Mas daí, sem dúvida, antes disso, precisa de trabalhos como o da doutora Brenda Brito, que traga, né, e dos pesquisadores que tragam esses dados e essas propostas para a implementação.
Nós temos também já articulação, assim como a Brenda tem, com o Conselho Nacional de Justiça, o qual já nos reportou um convite para sermos mais uma interface, né? Então, a plataforma Jus Amazônia ser mais uma camada, uma interface de colaboração de políticas públicas do Poder Judiciário brasileiro. Eu fiquei muito feliz com essa abertura do Conselho Nacional de Justiça, justamente pelo seleto trabalho que vocês fizeram, né, de excelência. E o Conselho Nacional do Ministério Público também já reportou essa possibilidade de termos de cooperação para avançarem, como disse a doutora Brenda Brito, em recomendações, orientações aos ministérios públicos estaduais e federais, mantendo suas autonomias lá, local, mas estreitando esse diálogo do Conselho Nacional do Ministério Público junto com o Ministério Público Estadual e Federal, para tratar especificamente sobre estratégias de governança ambiental e fundiária, sobre o desmatamento e outros assuntos ambientais. E, em particular, André, eu faço aqui uma menção, porque é uma área que muito me apetece, Brenda e Marcos, em tratar especificamente também de algo, quando a gente fala desmatamento, né, a primeira ideia, às vezes, vem a questão da floresta em pé, né? E um pedido no último diálogo da Amazônia foi para a gente não se esquecer do socioambiental, né? Da pessoa que muitas vezes sai dessa floresta, vai para a cidade, né, causando um êxodo e outros conflitos aí dentro das cidades ali da Amazônia Legal. Então, nós temos consequências, né, e reflexos graves socioambientais que advêm desses problemas do desmatamento da Amazônia Legal. Então, assim, eu só tenho elogios, não por ser coordenadora, mas por ter um compromisso e uma responsabilidade de trabalhar com evidências, com dados, com resultados fidedignos. E, assim, para mim é uma honra saber que hoje governos trabalham com dados, né? E ouvem nós, né, Brenda, Marco, pesquisadores, para traçarmos estratégias. Então, essa articulação já está sendo realizada de cooperação, agregando mais parceiros, e espero, André, que a gente estreite essa interlocução do IDS também com o governo federal, e a Brenda já faz parte da equipe, o Marcos está conosco no IDS em apoio, como a continuidade dessa melhoria dos trabalhos. Essas questões, assim, seriam várias, mas eu quero passar a pergunta. Essas questões específicas sobre recortes de estudos de caso, demandas, essa listagem já foi apresentada pelo Ministério da Defesa, pelo CNJ, pelo CNMP e por alguns governos das cidades da Amazônia Legal. Então, essas questões de estudos de caso, a gente está numa dinâmica de tratativas dos termos de cooperação e depois, eventual, né, contratação, continuidade da equipe, para que a gente dê apoios e financiamentos para que a gente dê continuidade nesses trabalhos realizados com o mesmo primor que foi realizado pela etapa 1 e 2. Eu tenho uma pergunta para a Brenda, né, Brenda, especificamente, para a gente fazer um bate-bola rápido aqui, para ajudar a sociedade também. Qual é a sua... o seu entendimento, o seu convencimento, né? Isso eu digo por mim, mas você, como pesquisadora que é articulada, que está dentro do Conselho Nacional de Justiça, que eu sei que executa atividades e está ativamente ali com eles, trabalhando com a temática ambiental, quais são as suas perspectivas e o seu entendimento atual de como as coisas vão desencadear e qual é a atual situação e o que a gente pode vir a ter aí
em resposta do Poder Judiciário brasileiro? Obrigada, Raquel, pela pergunta. No caso aqui da relação que a gente tem tido com o CNJ, acho que esse ano a gente teve a oportunidade de participar de 2 eventos promovidos pelo CNJ para discutir essa questão das ações ambientais, de responsabilização por desmatamento e conflitos socioambientais na Amazônia. E esse tem sido, pelo nosso entendimento, um tema muito forte, né, dentro da gestão anterior, né, do CNJ. Acho que, na verdade, enfim, já há alguns anos, desde 2021, né, a gente destaca que em 2021 o CNJ publicou uma resolução que trata do que eles chamam de política, deixa eu ver o nome certo aqui para não errar, Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, e que dentro dessa política nacional existem algumas diretrizes, como, por exemplo, de que os juízes utilizem provas obtidas por imagem de satélite para fazer os julgamentos. Então, recentemente, agora, acho que há um mês, eles publicaram quase um manual, né, eles chamam de protocolo para julgamento de ações ambientais, especificamente para trazer uma explicação, um conteúdo relacionado ao uso de diferentes sistemas que fornecem imagens de satélites que podem ser usados como meio de prova. Então, eles destacam desde o PRODES, DETER, o SAD, que é o sistema do Amazon, e outros também. Então, eles fizeram um mapeamento bem interessante. E eu acho que, nesse sentido, é um ótimo sinal para mostrar que há uma preocupação do órgão, né, do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, de sistematizar e normatizar essas recomendações para que isso seja realmente aplicado no julgamento desde primeira instância. Por isso que a gente reforça, eu acho que essa necessidade, né, de capacitações, de treinamentos, que também está na própria agenda do CNJ, pelo que eu entendo. Isso é importante, né? Isso mostra que tem uma disposição do Poder Judiciário de se modernizar também, de trazer essas ferramentas, né, para que a gente tenha uma responsabilização mais rápida, porque eu acho que a questão toda é que nós precisamos que essa resposta do Poder Judiciário venha de forma mais rápida e efetiva, né? Então, é um ponto que a gente parabeniza nessas iniciativas que tem tido. E destacar também que existem outros atores, outras organizações que também têm feito estudos para entender a atuação do Poder Judiciário contra crimes ambientais na Amazônia, né? Eu destaco um estudo ou uma iniciativa que tem sido feita por dos órgãos da ONU, que é a UNODC, né, que trata de crimes, um órgão que fala sobre drogas e crimes, mas que elegeu a temática de desmatamento. Há uns 2 anos atrás, eles elegeram essa temática para se aprofundar no entendimento, e eles têm feito análise sobre ações criminais. Então, é bem interessante. Eu participei de um seminário, desses 2 que eu participei também, né, tinha representantes dessa agência, em que eles estão fazendo uma análise assim, muito na linha do que a gente tem feito, só que a gente tem feito com esse foco nas ações civis públicas, e eles estão fazendo com foco em ações criminais, usando a base de dados do próprio CNJ. E eu acho que isso vem a somar, na verdade, justamente para que o próprio CNJ tenha mais evidências que mostrem, né, o que precisa ser feito, o que pode ser aperfeiçoado, que tipo de conhecimento tem que ser melhor trabalhado, né, com os membros do judiciário, não apenas os juízes, mas também os servidores, né, das varas, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir realmente avançar para ter essa resposta, não só mais rápida, mas também que traga a responsabilização desses crimes, né? Então, acho que esse é um ponto que eu vejo aí com boas perspectivas da própria condução, né, do Poder Judiciário nesse tema. Excelente, excelente, Brenda. Bom, eu teria várias perguntas, ficarei aqui horas com a Brenda, né, Brenda? Discutindo sobre serviços ambientais, sobre dano ambiental, sobre valorização ambiental, sobre crédito de carbono, né? Teríamos vários pontos. André, aproveita a sua agenda aí, mas a Brenda, sim, ela já foi tomada por nós, pelo IDS, então ela já compõe, né, Brenda? O Amazon já pegamos ela para a gente lá emprestada. André, você não pode ir embora sem antes explicar para a sociedade o que é esse desmatamento zero.
Então, diz para a gente o que é esse desmatamento zero, né? Como atingir esse desmatamento zero? Como atingir o desmatamento zero é uma pergunta, o que é o desmatamento zero é outra. O que é, eu vou dizer, o como atingir, vocês continuem acompanhando aí as ações do PPCDAN e desdobramentos. Mas o desmatamento zero, né? Se a gente quiser dizer assim, desmatamento absoluto zero, bom, a gente está falando alguma coisa contra a lei, né? Porque a lei autoriza na Amazônia desmatar 20% nos casos de imóveis privados. No Cerrado, fora da Amazônia, 80%. Na Mata Atlântica, dependendo do que diz lá a lei da Mata Atlântica, se é em estágio inicial de regeneração, etc. Né? No Cerrado da Amazônia, autoriza 65%. Então, assim, nós não estamos dizendo que é um desmatamento absoluto zero, até porque obras de utilidade pública, saneamento básico, né, estradas, etc., sempre vai haver obras de utilidade pública, sempre vai haver aquela roça do indígena, do agricultor familiar. Então, o conjunto da obra, né, ele significa o seguinte: esforço máximo para desmatamento ilegal, zero. Investimentos em instrumentos econômicos para desincentivar o desmatamento legal, pagamento por serviços ambientais, RED, carbono, né? N ferramentas que a gente está estudando, algumas já estão sendo implementadas. Né? Por exemplo, a gente tem o programa Floresta Mais, que já está pagando por ativo florestal, né? Quem tem mais de 80%, alguns agricultores familiares que têm mais de 50% já estão recebendo para manter, né? Então, instrumentos econômicos. E nos casos de desmatamento autorizado pela lei, compensações com restauração e regeneração de floresta. Então, o programa é o seguinte: redução máxima do desmatamento ilegal no tempo mais rápido possível. Eu não posso dizer que isso vai ser amanhã e nem devo dizer que é daqui a 5 anos, porque o desmatamento ilegal ele tem que ser combatido veementemente, imediatamente. Então, esforço máximo, construção de ferramentas, programas e instrumentos econômicos para incentivar a conservação, né, voluntária de ativos florestais, né, e, nos casos de desmatamento autorizado, compensações com restauração, regeneração. Então, tem, por exemplo, hoje, se a gente fizer um mapa da regeneração na Amazônia, tem um volume significativo de áreas em regeneração. Todas as áreas embargadas, a rigor, se elas não estiverem sendo usadas, e foram desmatamentos recentes, elas estão em regeneração. Né? A nossa meta é chegar antes de 2030, ou no máximo em 2030, com esse tripé instalado. Né? Responsabilização judicial, fiscalização, enforcement, comando e controle funcionando da melhor maneira possível e, né, inibindo o desmatamento ilegal, né, os incentivos econômicos operando, incentivando a conservação de áreas e áreas em regeneração, em restauração, em recuperação florestal, ao passo que, a partir de 2030, a cobertura vegetal nativa, nós estamos falando de Amazônia aqui, mas isso serve para todos os biomas, ela vai estabilizar ou incrementar. Então, nós não vamos perder cobertura vegetal nativa, nós vamos incrementá-la através de projetos de recuperação e restauração. Então, esse é o conceito que está descrito no PPCDAN. Agora, de cabeça, eu não lembro em qual página lá, mas quem fizer a lição de casa e estudar o plano, vai ver que tem lá uma definição para o desmatamento. Agora, o como é um conjunto de ações, né, na linha do comando e controle, por exemplo, aprimoramento significativo com o uso de tecnologias da informação e inteligência artificial para fazer o controle e a fiscalização remotos. Não dá mais para ficar brincando de pega-pega, esconde-esconde com desmatamento e aí mandando equipe para um local onde o desmatamento aconteceu há 6 meses, 1 ano atrás. Isso é um pega-pega defasado. Nós vamos ter que agir
prevendo o desmatamento, e já existe tecnologia para isso. Aliás, o próprio Amazon está desenvolvendo uma, que é o Previsia, né? Mas a gente já tem condição de hoje, identificando a degradação florestal, saber para onde o desmatamento está caminhando e, portanto, agir de maneira quase que preventiva, né? Do outro lado, fazendo a destinação das áreas públicas, o Amazon está super envolvido nesse trabalho, a Brenda também, né? Da nossa parte aqui, são mais de 30 milhões de hectares de florestas públicas federais não destinadas, e nós já estamos avançando aqui para o primeiro ano, a gente já dá a destinação para pelo menos 1/3 disso, queremos chegar a 50% disso já no primeiro ano, né? Retomando a Câmara Técnica de Destinação de Florestas Públicas, o eixo de atividades produtivas sustentáveis, com concessões florestais, com investimento em cadeias da socio-bioeconomia, não esquecemos jamais do socioambiental, como você falou, Raquel, porque as ações de comando e controle, elas focam muito, né, na ação, né, contra o desmatamento, mas as ações voltadas para atividades produtivas sustentáveis, a regularização ambiental e fundiária, o reconhecimento dos territórios de comunidades quilombolas, extrativistas, ribeirinhas, indígenas, faz parte desse movimento todo de ordenamento ambiental e territorial, né? E o quarto eixo, que é o eixo normativo e de instrumentos econômicos. Então, por exemplo, nós queremos, com recursos do Fundo Amazônia, fazer uma grande avaliação ambiental estratégica do modal de transporte na Amazônia, porque não adianta nada a gente fazer todo esse investimento que está sendo feito em ações coordenadas de diferentes ministérios e reduzir em 50% o desmatamento da Amazônia, e depois de amanhã o próprio governo federal sinalizar com o asfaltamento e a duplicação de uma rodovia que corta a Amazônia no meio, sem medidas preventivas, sem medidas mitigadoras, sem uma análise ambiental mais robusta, e, portanto, a gente quer fazer uma análise, e isso tem a ver com os instrumentos normativos e econômicos, né, para poder direcionar esses investimentos em infraestrutura de maneira convergente com a meta e com a estratégia do desmatamento zero. Então, assim, eu fiz num resumo hiper apertado, né, olhando para os principais eixos. Cada eixo desse se desdobra em 1, 2, 10 ou mais ações, envolvendo 19 ministérios, envolvendo 15 agências, FUNAI, INCRA, Banco Central, BNDES, CMBio, Agência Nacional de Extensão Rural, Anatel, ou seja, um conjunto grande de órgãos que a gente está articulando, com um passo além, para eu finalizar, que é o envolvimento direto dos municípios, e o IDS está super envolvido nisso, com essa agenda do Pacto Federativo. Se a gente não envolver os municípios lá na ponta e não engajá-los nessa estratégia, nós vamos fazer um movimento de cima para baixo, que vai ter de baixo para cima um movimento de sentido contrário. E nós vamos gastar esforço, e nós vamos criar crise, nós vamos criar conflito, e vamos ter que resolver problema a fórceps. E não é assim que política pública resolve problema. Nós precisamos engajar as 3 esferas, federal, estadual e municipal. Ontem eu tive uma reunião com 10 prefeitos em Belém do Pará, semana que vem vou ter com mais 25 prefeitos do Amazonas, do Acre, de Rondônia, né? Ainda vamos articular Mato Grosso, um grande programa que vai distribuir ações de regularização ambiental e fundiária aos municípios de acordo com o desempenho deles em redução de desmatamento. Nós vamos assinar um pacto pela redução do desmatamento, e os municípios que mais reduzirem desmatamento vão receber ações do governo federal financiadas pelo Fundo Amazônia, até 600 milhões de reais em ações de atividades produtivas sustentáveis, regularização ambiental, regularização fundiária, para mobilizar os atores locais. Nós estamos criando uma rede de secretários municipais de meio ambiente, porque esses caras estão lá na ponta isolados, sem se comunicar com o governo federal, sem se comunicar com o governo estadual, muitas vezes na guerra ali de guerrilha contra o desmatamento, diretamente em confronto com o crime organizado. Se a gente não der apoio, equipamento, infraestrutura, treinamento, capacitação, transparência, apoio político, né, e técnico e financeiro, eles lá na ponta dificilmente vão conseguir reverter a guerra. E a nossa ideia é criar uma rede de secretarias municipais integrada em tempo real, né, com salas de situação, monitorando e nos reportando. Eles sabem, ontem eu almocei com 4 secretários de meio ambiente de municípios do Amazonas. O que esses caras contam que acontece lá na ponta, se eu contar aqui, essa live aqui vai ficar até amanhã, né?
É muito interessante. Então, são essas ações todas que a gente está fazendo, e aí entra também a interlocução com o legislativo e com o judiciário. Então, não é, vamos dizer assim, nada trivial, mas eu posso dizer para vocês que é possível na medida em que a gente vai desenvolvendo essas parcerias e essas ferramentas como a nossa brilhante plataforma aí, Jus Amazônia, que eu parabenizo mais uma vez aí o IDS pela ousadia, pela coragem, né, de entrar nessa agenda, que é uma agenda difícil, a agenda do judiciário é uma agenda para iniciados, né? E o IDS ainda não era um iniciado e agora entrou definitivamente nessa agenda da justiça socioambiental, climática, e parabéns, Marcos, parabéns, Raquel. Muito importante. No caminho, André, muito trabalho para todos, né? Não tirando a importância, mas para finalizar, uma pergunta para o Marcos Wortmann, do qual nós temos as mesmas confluências de valores e interesses pelo IDS e também pelo meio ambiente, Marcos, que você coloque um pouquinho para a gente sob a perspectiva de proteção e defesa da floresta, mas principalmente dos povos. Nós estamos num trabalho em conjunto com o Ministério Público Federal, doutora Sandra Nick, né, do qual nós já estreitamos relações, e o Marcos tem uma experiência excepcional pelo IPAM, junto ao IDS. Como que a gente pode confluir, né? A gente está trazendo vários colaboradores, o MAP Biomas, o Senzipan, Ministério dos Direitos Humanos, hoje, essa semana entrou em contato, então, muita gente interessada. E, Marcos, por favor, a sua contribuição e o que o DS acrescenta com todos esses projetos em andamento durante esses últimos anos. Obrigado, Raquel. Antes de tudo, saudar as falas excelentes do meu amigo André e da Brenda, e também suas colocações, Raquel. Isso é muito inspirador a gente conseguir acompanhar esse tipo de debate tão na ponta, né? E, como bem disse o André, não apenas dizendo aquilo que precisa ser feito, mas como chegar lá, né? Isso é o grande diferencial, né? Quando a gente fala, de fato, precisamos proteger o meio ambiente. Bom, até quem está desmatando muitas vezes diz isso, né? Precisamos avançar, de fato, são para soluções, né? Quando a gente está falando de desmatamento na Amazônia, a gente está falando de uma porção de coisas, né? Como você bem colocou, existe um elemento humano muito profundamente imiscuído nisso, e que muitas vezes é uma vítima, a primeira delas, né? Junto com a própria floresta, né? É a vítima daquela pessoa que não tem uma opção a não ser a cadeia econômica do crime ambiental, né? Então, esse tipo de ação, quando a gente fala em coibir, fazer o primeiro filtro, atuar juridicamente para que haja consequência, né? No fundo, a gente está falando de algumas coisas muito emblemáticas. A primeira delas, a gente está falando em trazer, de fato, um Estado de Direito a fazer valer uma proporção imensa do território brasileiro, né? Todas as pessoas que têm experiência de Amazônia, experiência real, não apenas uma ida de 2, 3 dias, mas de alguma convivência com a Amazônia, sabe os desafios que esses secretários ambientais, por exemplo, que o André agora estava mencionando, vivem cotidianamente. A gente não está falando apenas de visões de mundo conflitantes, né, como era o caso, muito presentemente levado à frente ainda no governo Bolsonaro, onde a floresta era vista como um obstáculo, né, como algo a ser superado, como algo a ser eliminado em prol de uma uniformização do mundo. Tem um viés religioso nesse processo muito grave, né? Isso é um elemento, mas na vida das pessoas que estão lá na ponta combatendo esse tipo de situação, muitas vezes essas pessoas, no fundo, estão combatendo o crime organizado. E realmente, combater um crime organizado sozinho não é algo que alguém possa, em sã consciência, se propor a fazer por muito tempo, né? Nesse sentido, o IDS, como você sabe, é importante nossos espectadores saberem, apoia e está trabalhando muito enfaticamente junto ao Congresso Nacional pela aprovação do Acordo Internacional de Escazú, que tem uma ressonância muito profunda com esse trabalho do Jus Amazônia, porque ele busca e traz transparência, é um instrumento a mais para que o cidadão, as organizações possam aceder o direito à informação em primeiro lugar,
mas, em segundo lugar, a proteção. A proteção, sobretudo, a quem defende o meio ambiente e a quem defende os direitos humanos. Então, isso é um primeiro nível que a gente precisa entender, né? Existe uma série de confluências que agora estão mudando muito, isso que a gente até pode chamar o espírito do tempo, né? O que era dito antes pela autoridade maior do país influenciava as pessoas, influenciava de maneira mais perniciosa e criminosa, né? Era basicamente dito entre todas as linhas: faça os crimes ambientais que nós vamos proteger vocês. E essa foi a atuação do antigo ministro do Meio Ambiente, né? E que cada vez mais está sendo desmascarada nas próprias CPIs, onde ele participa, porque os fatos vêm à tona, né? E as consequências eu espero que também virão, né? Então, fazer valer esse Estado de Direito, que basicamente preza, olha, se for feito algo errado, haverá consequência, né? É um dos primeiros passos para a gente, de fato, começar a poder dialogar em termos de alternativas, né? Para citar apenas uma alternativa, né, foi feito recentemente um estudo brilhante por parte do Instituto Escolhas, né, parceiros nossos de diversas redes da sociedade civil, né, que mostrou que com investimentos pequenos, uma fração dos investimentos citados agora, por exemplo, desses crimes ambientais, é possível fazer toda a recuperação, e eu estou falando do Acre ao Maranhão, descendo até o Mato Grosso, estou falando de toda a borda da Amazônia, das pastagens degradadas que a gente tem nessa região, que é um contingente de terras gigantesco, de baixíssima produtividade, que é precisamente o espólio da indústria do desmatamento, né, em que em muitas regiões, na enorme maioria delas, não há nenhuma aptidão do solo e daquele clima para o estabelecimento de uma pastagem. Simplesmente não é produtivo, e as consequências a gente já está vendo agora, né? A baixa produtividade, inclusive, incorrendo numa série de problemas sociais em diversos municípios. Alguns dos municípios mais pobres do Brasil estão na Amazônia, e são municípios que foram profundamente desmatados e hoje se encontram degradados. Então, esse estudo, por exemplo, trouxe que é possível fazer todo um arco, né, do Acre ao Maranhão, de recuperação dessas áreas degradadas por meio da agrofloresta, por meio da produção de alimentos, né, que tenha em consideração quais são as características do bioma, né? Muita gente não consegue enxergar isso, ou entende isso como uma conversa muito alternativa. Esse negócio de agrofloresta é muito bonito no papel, mas se eu quero ver, a Amazônia foi ocupada originalmente pelos seus povos tradicionais dentro dessa matriz de produção, e teve uma população muito grande antes da chegada, né, do homem branco e da dizimação dessas populações. Essa semana mesmo foi liberada uma série de imagens feitas pelo LiDAR, né, que é o Laser Identification, não lembro agora exatamente o nome do termo, mostrava assentamentos enormes na Amazônia. Só que com uma tremenda diferença em relação ao modelo que hoje em dia é propugnado pela nossa civilização. Eram assentamentos sustentáveis. Existiam milhões de pessoas na Amazônia antes da chegada dos portugueses, né? Isso cada vez mais a gente vai ver reescrever a história brasileira. E eu espero que a gente possa, aprendendo com essa experiência, que até hoje está marcada na região, porque as regiões, veja que interessante, né? As regiões ocupadas tradicionalmente por povos indígenas, dentro dessa matriz de produção de alimentos, onde eram consorciadas frutas, criação de animais provenientes da região, são as regiões de floresta mais rica. Veja que interessante, a ocupação do território da floresta pode beneficiar profundamente o bioma, não apenas destruí-lo, como infelizmente ainda é um marco, não dá nem para dizer um marco civilizatório, um marco anticivilizatório, né? Então, ações todas como essas que a gente está aqui debatendo, trazer transparência, trazer gestão, trazer tecnologia e empurrar, fazer o nosso trabalho como sociedade civil, pressionando o poder judiciário, que é um dos 3 poderes, e todos eles devem ser abertos à participação da sociedade civil, né? É um dos primeiros pontos para a gente começar a trazer o Estado de Direito, fazer valer a Constituição, efetivamente, isso que ainda são estudos e são ainda registros muito acadêmicos, começar a tornar isso realidade, porque não vai haver realidade em alguém que quer fazer uma agrofloresta do lado da atuação de um grupo criminoso. Então, é necessário combater a emergência primeiro, e nesse sentido, eu saúdo muito o trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos órgãos ambientais,
que nós estamos vendo a efetividade de fato dessas políticas públicas, como já foram testadas no passado, estão sendo repetidas agora no presente, né? E a nós temos a esperança profunda que isso quebre a espinha dorsal do crime organizado. E a partir dessa reorganização dessas forças produtivas e das pessoas, né, então a gente possa ter, junto com esses bons atores locais, que são muitos, junto com tantas pessoas que dedicam suas vidas a isso, que são apaixonadas, que nasceram nesse bioma e querem vê-lo protegido, querem vê-lo desenvolvido de fato naquilo que são suas características, aí então a gente vai florescer essas alternativas. E aí a gente vai estar falando de verdade de desenvolvimento, com inclusão social, com renda, com dignidade, com segurança alimentar, né? Acho que é isso que de fato a gente precisa, e nesse sentido o IDS tem também uma contribuição especial quando traz à tona a questão do Pacto Federativo, né? Eu já fui gestor de cidades no Distrito Federal, não existem municípios aqui, né? A gente tem essa figura. E é um papel muito difícil, porque a gente tem muitas obrigações e pouquíssimos recursos, né? Quem está na ponta, sobretudo num lugar como a Amazônia, com pequenas receitas, que muitas vezes basicamente servem para pagar o quadro de funcionários de uma prefeitura, tem que fazer um trabalho hercúleo, né? Então, quando a gente bota e traz à tona o Pacto Federativo e a necessidade de rever esses pontos, isso é uma questão chave. Não há como você exigir que os municípios combatam o desmatamento, né? Quando estão combatendo, lembremos, né, crime organizado, se eles não têm recursos financeiros para isso, vocês não podem fazer contratações para isso, vocês não têm tecnologia para isso, vocês não têm proteção dos órgãos de segurança para isso. Eles precisam de ter tudo isso. E aí o governo federal, a sociedade civil, vai ter uma nova geração de aliados nesse trabalho na ponta, que é o que a gente mais precisa, né? Então eu vejo com bons olhos esse momento que a gente está vivendo, quero crer de coração, e temos trabalhado muito efusivamente por isso, para que a gente esteja saindo desse momento, que foi um momento de distopia completa, para um momento de esperança, né, onde a gente vai trabalhar em prol do Estado de Direito, em prol das alternativas, para as pessoas da Amazônia, para o meio ambiente e também para as cidades, para os municípios, para os gestores, defendendo aqueles que defendem o meio ambiente também. Então, mais uma vez agradecendo aqui a você, Raquel, a organização desse seminário, né, aos demais palestrantes e a todos vocês que estiveram aqui conosco até o fim, né, a paciência de nos escutarem agora nessa véspera de feriado, né, e é uma grande inspiração e é um grande prazer poder estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Bom, eu não vou passar as considerações finais, porque nós teríamos aqui mais 2 horas ou mais de conversa, né? É imensa a problemática e nós temos know-how, né? Realmente nós temos pesquisadores capazes de oferecer propostas às instituições, oferecer essa mão dupla para os governos, né? Não diria só o governo federal, mas os governos estaduais, municipais, nós estamos no caminho. Eu agradeço a gentileza, a disponibilidade da doutora Brenda Brito, eu sei que ela tem uma agenda enorme, né? Vários projetos aí em andamento e tem um histórico de atividade exemplar. Agradeço também, nós temos a colega pesquisadora Rita, né, doutora Rita, que trabalha com desmatamento, no caso, o André até comentou sobre a questão agrária, né, de gado, né. O Marcos, que é nosso fiel apoiador dentro do IDS, sustenta toda essa política e articulação, e principalmente nos estimula, assim como a Carolina Matar, o Ricardo Young, eles estimulam a nós termos não só a ideia, mas nós temos a vontade, né? Principalmente isso, em apoiar a vontade. Então, unindo evidências, unindo ciência, conhecimento, compromisso e vontade, e principalmente apoio, né, cooperação entre todos esses parceiros que nós conversamos,
sem dúvida, é um aprendizado, e nós certamente traremos, e já vemos esses reflexos aí nos resultados agora apresentados do nosso último lote do Jus Amazônia em outubro, pelo Jus Brasil, de que essa articulação e esse movimento está fazendo efeito nas iniciativas e nos resultados. Agradeço aos ouvintes que aqui estiveram presentes num dia pré-feriado. O IDS fica grato com o compromisso de vocês em tirar um tempo de nos ouvir, e qualquer informação, contato, os pesquisadores, gestores do Instituto Democracia e Sustentabilidade se coloca à disposição, e vocês têm os nossos contatos e nós estamos aí para servir a sociedade. Muito obrigado, tenham uma boa noite, agradeço principalmente os técnicos também que aqui nos apoiaram, pessoal da comunicação, imprensa, do qual sem eles a gente não tocaria aí toda a nossa organização, e espero contar com vocês no próximo bate-papo e em mais ações aí nesse ano e nos próximos anos. Um abraço a todos e boa noite.